Falou em transporte, BRT, está na ordem Sim, do dia, temos os 4 corredores, uma discussão que é antiga sobre claro. transformar em veículos sobre trilhos, o famoso VLT. Qual a avaliação do BRT e qual o seu projeto para esse modal que, na Uhum. prática, transporta muita gente, sobretudo da Zona Oeste? Vamos lá, Andreasa. A chave para a questão do transporte na região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí o município é fundamental, a chave é a integração. E aqui eu não estou dizendo nenhuma novidade, muita gente diz isso há muito tempo. Eu, na CPI dos ônibus, falava muito disso também lá na Câmara de Vereadores. Portanto, é preciso que aqueles modais de transporte que transportam menos gente levem as pessoas para os modais de maior capacidade. Por que eu estou dizendo isso quando tua pergunta é sobre o BRT? É óbvio que o BRT transporta mais gente do que o ônibus comum, do que o ônibus regular. Mas o VLT não é o BRT não é um transporte de alta capacidade. O problema da Transbrasil é que ele tem uma linha de BRT competindo com a linha do trem. E ao competir com a linha do trem, acontece o seguinte: o trem tem uma passagem mais cara, hoje ele é péssima qualidade, e o passageiro começa a optar pelo BRT, porque o BRT chega antes e vai chegar mais rápido. Com isso, você tira o passageiro do trem. Ao tirar o passageiro do trem, você dificulta o trem de sobreviver financeiramente e superlota o BRT. Então, qual é a questão? O BRT é um paliativo que não vai resolver o transporte do público no Rio de Janeiro. Ele é um paliativo. Ele é um paliativo que pode dar certo se ele conseguir se integrar com os outros modais. Transformar outros corredores, não da Transbrasil, e colocar trilho, está correto, porque vai aumentar a capacidade da Transcarioca, vai aumentar a capacidade da Transoeste, mas na minha opinião, se o prefeito dessa cidade, e eu vou fazer isso, não exercer o seu papel de autoridade metropolitana e cobrar a melhoria, e inclusive investir na melhoria de trens e metrôs, e mais do que isso, a melhoria das barcas, nós não vamos resolver o problema do transporte público no Rio. Vamos dar uma falsa sensação de que as coisas estão resolvidas e elas vão piorar ali daqui a pouco. Eduardo foi, em 2012, eu me lembro muito bem das propagandas, em que ele mostrava o BRT como solução. E agora ele diz que o problema do BRT foi só o Crivella. O Crivella foi um desastre, um desastre. Mas o BRT superlotou e esgotou porque ele é insuficiente para resolver os problemas. Mas eu quero dizer uma outra coisa aqui hoje. Eu vou municipalizar a linha de barcas da Ilha do Governador para o centro da cidade. É um elemento importante na lógica metropolitana que a gente vai pegar aquela barca da Ribeira e vai torná-la municipal e com tarifa zero. Ainda quero dizer mais do que isso. A linha de barcas da Ilha do Governador vai virar tarifa zero, porque nós vamos municipalizar, e nós vamos construir um caminho para chegar à tarifa zero do conjunto de transporte no Rio, começando com o final de semana. É o Sextou Carioca. A gente vai começar pelo domingo. O domingo é mais barato, a gente consegue modular como é que vai acontecer. Vamos chegar no sábado e na sexta, sextou. E mais do que isso, esse projeto para nós vai estar articulado com entradas gratuitas em eventos culturais que a gente tiver parceria pela cidade. Vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador, vai gerar economia, vai inclusive aumentar a arrecadação da prefeitura. E isso é possível fazer com que a prefeitura hoje já bota no bolso da máfia dos ônibus. Porque essa máfia está recebendo cada vez mais no tal do subsídio, do dinheiro público que vai para o bolso dos caras que controlam os ônibus no Rio de Janeiro. A gente vai romper com essa máfia. Tem rabo de cavalo, mas não tem rabo Então, eu preso. estou entendendo que na sua gestão, a partir de janeiro, o tal do já é, já era. Não, a gente precisa pegar a bilhetagem eletrônica e controlar. É preciso ter um controle Então, público da bilhetagem a eletrônica. questão sobre a Rio E é o Card já é. permanece. Claro, A questão claro. sobre a Rio Card E tem que ter permanece. autoridade, tem que ter autoridade. É absurdo que não esteja. Agora, o meu problema nessa história toda é que tem que ter autoridade e a prefeitura tem que ter o controle da bilhetagem eletrônica. Isso está no nosso relatório da CPI dos ônibus. Estava, inclusive, nas nossas propostas lá atrás, em 2012, que a primeira coisa a ser estatizada nos transportes públicos do Rio era o computador da FETransport, que era a base da informação. A gente continua operando, Andreasa, hoje, com as informações da máfia. A prefeitura calcula o seu subsídio, que aliás cresceu 300% em 2 anos, enquanto a quilometragem cresceu só 50%. Absurdo completo isso. Quando eu votei essa lei do subsídio, a promessa é de que o subsídio seria proporcional à quilometragem. Agora está tudo feito de forma diferente. 300% subsídio, 49% a quilometragem. Por quê? Porque o Eduardo Paes continua sendo um serviçal da máfia. Continua sendo alguém que faz as coisas a serviço da máfia. Comprou os ônibus, inclusive, parte deles, na Guanabara Diesel, que pertence lá à galera do Barata. Continua nessa lógica da panelinha dele.
E aí, qual é o nosso problema? O JAE, ele precisa ser controle público e colocar em todos os ônibus para rodar. Agora, é claro, de novo, autoridade metropolitana. Não dá para o governador, não dá para o sistema da FETransport nos ônibus intermunicipais continuar negando isso. É preciso ir à justiça, é preciso garantir isso. Eles têm que obedecer à lei e a lei tem que obrigá-los a aceitar o sistema público, de controle público da bilhetagem eletrônica.